nós precisamos levar em conta algumas considerações a respeito do texto para o sermão. A fonte do texto, a delimitação do texto, as traduções do texto, a interpretação do texto em solo, o exame do contexto e, finalmente, a interpretação em equipe. É o momento em que você pede ajuda a alguém para interpretar o texto de forma completa e correta. Em primeiro lugar, nós vamos ver a fonte. Obviamente, a fonte do texto é a Escritura. Nenhuma outra fonte pode ser levada em consideração. Nada fora da Escritura deve ser alvo da nossa pregação. Lembre-se que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 2, a respeito de pregação, usando o verbo pregar no imperativo. E quando ele fala prega a palavra. Ele não fala para pregar sobre a palavra ou para pregar outro assunto que não seja a palavra. E ele diz, prega a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Observe que todos os verbos estão no imperativo, mas tudo isso relacionado à palavra. Então, a fonte do texto é a Escritura Sagrada. O segundo ponto é a delimitação desse texto, o que nós chamamos de perícope, que significa corte ao redor. É uma parte do texto que você destaca para estudo, não apenas para ler, mas para estudar. Não podemos considerar a possibilidade de fazer uma pregação apenas com a leitura do texto. Esse texto precisa ser estudado para que você possa entender a sua ideia central, e essa ideia central lhe oferece o tema, o assunto do sermão que você vai trazer. Essa perícope, que é a delimitação do texto, ela precisa ser íntegra, ela precisa trazer uma ideia integral. O próximo ponto se refere às traduções do texto. É aconselhável e é muito útil que você tenha acesso a pelo menos 3 traduções das Escrituras. E eu recomendo a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida e a Nova Versão Internacional. Essas 3 traduções vão te oferecer opções de uma linguagem bem acessível para você compreender melhor a forma como a Escritura está traduzida. Mas no momento da sua pregação você deve optar apenas por uma delas. O próximo ponto se refere à interpretação solo. É quando você, sozinho, você e o texto estão juntos, tá? E você verifica o conhecimento prévio que você tem a respeito do texto antes de pesquisar, principalmente porque ele traz 3 benefícios. A familiarização com a perícope, que é o trecho que você separou. À medida em que você o lê uma, duas, três, diversas vezes, você encontra detalhes que não encontrou antes. A lembrança das próprias limitações, ao ler você vai perceber que não entendeu certas coisas. Isso é muito importante. E, finalmente, a importância do estudo. Tá? Uma vez que você entende as suas limitações, você precisa ser levado a pesquisar, a estudar, a procurar compreender. Não devemos nos aventurar a pregar alguma coisa a respeito da qual nós não temos um entendimento completo. O exame do contexto, o próximo ponto, se refere a 3 aspectos. Primeiro, a literatura. E nesse aspecto, nós precisamos entender qual o propósito, entender a respeito dos referentes e do contexto. O propósito automaticamente se refere à razão, ao motivo, ao objetivo do texto. Esse objetivo precisa ficar claro para quem vai pregar, para que nós não preguemos alguma coisa que o autor do texto não queria que fosse transmitida. Geralmente, esse propósito está nas palavras repetidas, nos verbos. Por exemplo, o texto que nós lemos, os verbos estão no imperativo. E esses verbos estão relacionados com a pregação da palavra. Então, aí você já encontra o propósito de Paulo ao escrever aquele trecho para Timóteo. Esse é o rumo que devemos tomar ao examinar literariamente a Escritura. Os referentes se diz respeito às pessoas envolvidas no texto. Tá? Em algum momento você vai perceber que aquele texto foi escrito por uma pessoa para outra pessoa ou para outras pessoas. E em alguns momentos o texto ele insere diálogos, ele apresenta diálogos. As pessoas envolvidas nesse diálogo são importantes também
para uma boa compreensão do texto. Esses referentes estão dentro do contexto. O segundo aspecto diz respeito à teologia. E dentro da teologia, os pontos importantes são a cristocentricidade, a relação e harmonia escriturística, os imperativos e a doutrina. Vamos por parte. Cristocentricidade. Cristo está em toda a Escritura. O pregador deve olvidar todos os esforços relacionados à ideia central apresentada na película com a pessoa e a obra de Cristo. Tem que ter uma relação, sempre terá. De Gênesis a Apocalipse, você pode encontrar uma relação do texto com a pessoa de Cristo. E isso se dá através do entendimento que o pregador tenha da história da salvação. A criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas. Consumação. Em algum aspecto, ou Cristo ou a obra de Cristo dentro da história da salvação está localizada em todo o texto da Escritura. Ele é a revelação por excelência de Deus. Os imperativos dizem respeito às ordens de Deus para nós. Deus tem sempre uma mensagem para nós. E não se trata de pedidos, de sugestões, são ordens. Nós sabemos que existem duas posições distintas. Deus é Senhor e nós somos servos. Deus manda e nós obedecemos. Deus determina e nós cumprimos. E o último ponto, dentro desse aspecto da teologia, é a doutrina. Tudo na Bíblia tem relação com a doutrina, com algum aspecto doutrinário. E nesse ponto seria importante nós termos algum conhecimento ou alguma pesquisa, de uma teologia sistemática ou de uma teologia bíblica, para que possamos enquadrar o texto que nós estamos estudando em alguma doutrina da Escritura. Nós precisamos entender que esse estudo, esse enquadramento vai gerar em nós crescimento, qualificação, capacitação a respeito da palavra de Deus. O terceiro aspecto é a história. Esse texto que nós temos em mãos foi escrito dentro de um lugar, um local geográfico e temporal muito particular, muito distinto do nosso tempo e do nosso local. As particularidades sobre o autor e os primeiros leitores vão fazer muita diferença quando nós estivermos estudando e examinando o contexto. O próximo ponto é a interpretação em equipe. Uma vez que nós já fizemos a nossa interpretação em solo, chega um momento em que nós vamos dar espaço no nosso trabalho de estudo do texto a pesquisa, usando todos os meios possíveis, não meios ilegais que remetam ao texto. Que aí temos comentários bíblicos, dicionários não apenas bíblico, mas dicionário da nossa própria língua, para facilitar o entendimento de termos e vocábulos que são de difícil compreensão, e para alguém que domine as línguas originais, ter um dicionário da língua hebraica ou do grego faria muita diferença também. E que as próprias traduções da Bíblia nos poupam de estudar tão profundamente. Se você pode, amém. Faça esse estudo, estude grego, hebraico, mas se você não pode, eu já sugiro aí as 3 traduções da Bíblia. Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida e a Nova Versão Internacional. Temos atlas, que podem ajudar bastante, bíblias de estudo, literatura teológica, que são teologia sistemática, bíblica, e também livros teológicos. Temos as mídias sociais, que também podem fornecer muita informação, mas é importante que você tenha critério para fazer sua pesquisa, para que não haja confusão doutrinária a respeito de temas que sejam dilemáticos, ok? Para que você não corra o risco de se confundir com algumas heresias. Se você gostou e achar que vale a pena, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham também acesso a esse conteúdo. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Um abraço.